Olá, bom dia. O meu nome é Ana Domingos, sou interna de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Distrital de Santarém e quero, antes de mais, agradecer ao convite para estar aqui presente hoje. Muito bom dia a todos os que nos estão a ouvir e venho então falar sobre este tema tão importante e pertinente neste momento, que é a contracepção na adolescência. Então, antes de mais, para percebermos a importância da contracepção, é importante falar do que é a gravidez, como é que se forma a gravidez. Para que esta ocorra é necessário que haja a fecundação, ou seja, é necessário que haja um espermatozoide e que haja um óvulo. Para isso é necessário que haja ejaculação, sendo que pode ser dentro da vagina ou na região genital externa. É necessário que haja a viagem dos espermatozoides pelo útero até à trompa, onde este se vai encontrar então com o óvulo. Sendo que os espermatozoides podem sobreviver até 5 dias, em condições ótimas, e o óvulo persiste até 12 horas a aguardar a chegada destes ditos espermatozoides. A contracepção vai atuar em algum destes pontos. O conceito de contracepção, a contracepção, mais do que um simples vetor da liberdade, é uma opção criticável e deve ser encarada como um pilar da responsabilidade individual que permite a escolha do momento certo para um casal trazer ao mundo um filho desejado e assumindo, ou pelo contrário, evitar uma gravidez indesejada ou inoportuna. Ou seja, deve ser algo pensado, programado, pois existem certos cuidados que devem ser tidos em conta, nomeadamente saber se existe alguma doença de base que precise de ser controlada. Então, uma contracepção ideal deve ser eficaz, ou seja, prevenir efetivamente a gravidez, deve ser segura, ou seja, tendo em conta todos os antecedentes da pessoa, nem todos os métodos são adequados para todas, boa tolerância, ou seja, pode ser necessário mudar de método devido a alguns efeitos secundários, reversível, caso a pessoa pretenda engravidar no futuro, ou, pelo contrário, definitiva, quando a pessoa já teve filhos ou por algum outro motivo não pretenda ter filhos. De fácil utilização, ou seja, que previna esquecimentos ou erros, adaptável às diferenças socioculturais, pois nós sabemos que existem culturas que não aceitam métodos não naturais, por exemplo, e ir também ao encontro das convicções da pessoa, pois cada uma tem as suas crenças e é por isso que é tão importante estarmos aqui neste webinar para esclarecer algumas dúvidas, de modo a que possam então tomar uma decisão informada. Então, existem alguns tipos de contracepção, nós vamos falar deles todos, nomeadamente os métodos naturais, hormonais, de barreira e definitivos. Como eu disse anteriormente, no momento da fecundação, os métodos vão atuar em momentos diferentes. Então, começando então pelos métodos naturais, temos o coito interrompido, nomeadamente o homem retira o pênis da vagina, afastando-o dos genitais externos, porque, como eu disse, se existir ejaculação na genitália externa, pode também haver uma gravidez, mas é um método não muito bom, pois requer muito autocontrole, depende exclusivamente do homem, tem que estar os dois muito alinhados e a saber que têm que retirar e têm que afastar o pênis da região genital, tem um alto risco de falha contraceptiva e não protege contra infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, incluindo o HIV-Sida. Depois temos também a gestão do período fértil, ou seja, é um conjunto de 4 métodos, nomeadamente o método do calendário, que permite, através da data da menstruação e dos dias que passam entre menstruações, calcular a data em que é mais provável haver uma ovulação, a temperatura basal, que aumenta também ela no dia da ovulação, o muco que vai sofrendo alterações também ao longo do ciclo, permitindo saber qual é a altura da ovulação. E existem também os kits que avaliam a LH na urina e que permite também saber qual é o momento da ovulação. Ou seja, a junção destes métodos ajuda-nos a perceber qual é o período fértil e a concepção pode ocorrer quando existem relações sexuais neste período, desde 5 dias antes da ovulação até 2 dias depois. Sendo que este método é bastante falível, pois existem várias patologias, o estilo de vida, o stress, viagens, podem fazer com que estes indicadores sejam difíceis de interpretar, que sofram algumas alterações. Ou seja, este método é bastante bom para quem planeia efetivamente engravidar. Isto sabendo que 24% das mulheres engravidam ao fim do ano a fazer este método corretamente. Ou seja, por muito bem que se faça, 24% acaba por engravidar ao final do ano. Ou seja, atenção, não é de todo um método que seja o ideal neste momento. Então,
passemos então aos métodos de barreira. Um pouco mais conhecido para todos, nomeadamente o preservativo, que é um invólucro geralmente de látex, que o uso típico, ainda assim, 18 em cada 100 mulheres têm uma gravidez indesejada. O uso típico inclui a utilização inconsistente, incorreta, com algumas falhas, e o uso ideal, 2 em cada 100 mulheres têm uma gravidez indesejada. Mas, a parte disto, é um método que protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Ok. E, por esse motivo, eu acho que é bastante importante se perceber como é que este método é devidamente utilizado, sendo que ele tem algumas particularidades, e então, muito brevemente, vou explicar. Ou seja, primeiro, ter em conta a validade, terem atenção se já está há muito tempo na carteira, no carro, dentro do bolso, o que seja. Ter cuidado na abertura, porque usar as unhas, os dentes na abertura pode eventualmente danificar o preservativo. Ao retirar o preservativo, ele tem uma ponta que é um reservatóriozinho, apertar a ponta e o pénis deve estar ereto, desenrolar até à base, sempre com a ponta apertada. Outro aspecto bastante importante é que o preservativo deve ser retirado quando o pénis ainda está em ereção, ou seja, retirar o pénis da vagina, retira-se o preservativo com bastante cuidado, dá-se um nozinho, coloca-se no lixo. E, atenção, se houver uma nova relação sexual, colocar um novo preservativo. E, como eu disse, existe risco de haver ainda algum sêmen no pénis, e se houver aproximação do pénis da região genital, pode ocorrer uma gravidez. Outros métodos de barreira não tão conhecidos, o preservativo feminino, que também, à semelhança do preservativo masculino, ele tem 2 anéis, um em cada extremidade, sendo que o primeiro, como se pode ver ali na imagem, o primeiro ajuda na colocação e o segundo fica exteriorizado. Sendo que o uso típico, ou seja, um uso que tenha algumas falhas, 21 em cada 100 mulheres têm uma gravidez indesejada, e no uso ideal, ou seja, no uso correto e devidamente feito, 5 em cada 100 mulheres têm uma gravidez indesejada. Principal vantagem deste método, protege contra as infecções sexualmente transmissíveis, à semelhança do preservativo masculino. Depois temos ainda o diafragma. O diafragma não está disponível em Portugal, é um método que implica uma avaliação pelo ginecologista, importa saber qual o tamanho do colo uterino e geralmente é utilizado juntamente com espermicida. Não vou alongar muito acerca do diafragma, porque uma vez que não está disponível em Portugal, ele tem esta camada fina de silicone, fica a tapar o colo do útero, mas não me vou alongar muito neste. Os métodos hormonais são aqueles que são um bocadinho mais conhecidos e que têm muitas vantagens à parte também da parte da contracepção. Vamos falar então da pílula, sendo que temos 2 tipos de pílulas, o anel vaginal, a injeção, o adesivo, o implante subcutâneo e o SIU. Então, a pílula combinada, ela chama-se combinada porque é a combinação entre o derivado dos estrogénios e da progesterona, 2 hormonas bastante importantes para que haja ovulação e depois a menstruação. Esta pílula regula o ciclo menstrual, tem algumas vantagens porque diminui o acne e a pilosidade e diminui também a dor menstrual. Novamente, o uso correto tem 99,7% de eficácia, e o uso com falhas 91% de eficácia. Ou seja, se não usarem devidamente, 9 em cada 100 mulheres vão engravidar. Ela deve ser iniciada no primeiro dia da menstruação, tomada diariamente à mesma hora durante 21 dias, interrompendo-se durante 7 dias. E neste momento vem a hemorragia de privação, recomeçando depois uma nova caixa. Importa saber, este método não evita as ISTs e implica uma toma diária. Quando existe algum tipo de esquecimento, por exemplo, só muito brevemente, quando se esquece um comprimido, tomar logo possível. 2 ou mais comprimidos, na primeira ou segunda semana, usar contracepção adicional, nomeadamente o preservativo, pois pode ocorrer uma gravidez. Se 2 comprimidos na terceira semana, faz a embalagem até ao fim e não faz pausa e toma tudo seguido. Hoje em dia nós sabemos que não existe
nenhuma vantagem em interromper periodicamente a pílula, porque, como eu disse, não é uma menstruação que vai ocorrer, mas sim uma hemorragia de privação, por isso, em certas situações, poderá eventualmente fazer-se sempre a pílula contínua. Importante dizer também que, se houver vômitos ou diarreia, a pílula não tem efeito, não requer o período de descanso, como eu já disse, e não induz malformações fetais ou aborto, não é abortiva, e está contraindicada em algumas patologias conhecidas, não aconselhada em fumadoras, por exemplo. Este método é muito simples, mas está sempre sujeito a um aconselhamento médico, porque existem vários tipos com dosagens diferentes e que implicam uma avaliação médica para se ver qual é que se adequa a cada pessoa. Para quem não pode fazer a pílula combinada, temos a pílula com estrogénios, a outra, como se relembram, tinha estrogénios e progesterona. Esta aqui não tem estrogénios, tem apenas a progesterona, que é uma pílula boa para quem diz que não se dá bem com outra, porque a outra pílula tem alguns efeitos secundários, esta vai ter menos. A outra pílula não está indicada em algumas patologias, esta pílula poderá eventualmente ser feita. É uma pílula contínua e o uso correto, à semelhança da outra, é muito idêntico, ou seja, 99,7% de eficácia com o uso correto e com falhas 91% de eficácia. Novamente, importante, não evita as ISTs e aqui como desvantagem também o facto de ser uma toma diária. Aqui, esta pílula, devemos ser um bocadinho mais rigorosos a nível do horário, ou seja, se houver esquecimento, devemos tomá-la assim que possível. Ela vai variando de pílulas para pílulas, mas na sua maioria eles referem que se for tomada no período até 12 horas, não há necessidade de outro método. Contudo, se ultrapassarmos as 12 horas, convém usar um método adicional, porque eles não garantem a eficácia. Como outros métodos hormonais, temos o anel vaginal. A vantagem deste anel não implica a toma diária, ou seja, pode eventualmente causar algum desconforto o facto da pessoa ter que colocar o anel, mas, como podemos ver ali, é algo muito simples. Há anéis que já vêm com aplicador, o anel é colocado à semelhança da pílula no primeiro dia da menstruação e fica durante 3 semanas, podendo, à semelhança da pílula, não fazer pausa e se colocar o anel a cada 3 semanas, muda-se o anel, ou então fazer a pausa de 1 semana e vem então a hemorragia de privação. No anel, apenas 5% dos parceiros referem desconforto, o anel não é sentido pela mulher, pode eventualmente haver um aumento do corrimento, mas é fisiológico e, lá está, é eficaz se houver vômitos ou diarreia e há menos probabilidade de haver esquecimento. Caso ele saia, é raro, mas pode acontecer, ele pode ficar fora da vagina até 3 horas. Se passar o período das 3 horas, é necessário colocar um novo. A nível da eficácia, é muito semelhante à pílula. O adesivo, muito semelhante ao anel, aqui implica a colocação, os componentes que têm são muito semelhantes, a nível das hormonas, são muito semelhantes ao que está nas pílulas. O uso é semanal, implica a colocação nestas zonas que podem ver aqui, convém ir rodando semanalmente o local, também é menos provável de esquecer do que a pílula e também é eficaz se existir vômitos ou diarreia. A nível da eficácia é muito semelhante à pílula, como já falámos. Se descolar, aplicar um novo em 24 horas. Novamente, também não evita as ISTs, e há algumas meninas que ficam desconfortáveis porque, dependendo da zona onde colocam, ele pode eventualmente ficar à vista. O implante é um método que tem vindo a ganhar alguma importância nos dias que correm, porque para a juventude é um método que funciona até 3 anos, já vão havendo alguns estudos que falam de mais tempo, mas pelo menos até 3 anos ele funciona. Também não tem estrogénios, o que significa que também não vai ter os efeitos da pílula combinada, como falámos. Também é eficaz se vômitos ou diarreia, tem uma eficácia de 99,95%, não está sujeito ao uso da mulher, ou seja, ele fica colocado, nós podemos ver aqui, ele é colocado com anestesia local, com aplicador próprio e fica no braço e não está sujeito a saber que tem que tomar aquela hora, a saber se vomitou, a saber se está tudo bem, porque ele está lá, está a fazer o seu efeito.
Novamente, a principal desvantagem, não evita as infecções sexualmente transmissíveis. E algumas mulheres referem também que altera o padrão menstrual, ou seja, há mulheres que não menstruam sequer, não vem nenhuma hemorragia, e há outras que podem ter algumas perdas, mas isto é devidamente explicado e é importante elas saberem também que, como o método dura 3 anos, apesar dele ser relativamente fácil de retirar, que também é com anestesia, saber que estas coisas podem acontecer, nomeadamente estas perdas, e que isso não significa que o método não esteja a ser eficaz, e isso não é motivo para tirarem o implante. A injeção, vou falar pouco acerca deste, também é uma injeção de hormonas a cada 12 semanas, também não tem estrogénios, mas na adolescência não está muito indicado devido a este efeito na absorção óssea, então por esse motivo é um método que nós não usamos em mulheres mais jovens. É uma injeção que é feita intramuscular, ou seja, também tem esta particularidade que há pessoas que não gostam muito de ter que levar uma injeção no período tão curto de tempo. A nível da eficácia, é muito semelhante aos métodos que já falei. Depois o SIU, o sistema intrauterino, também liberta um derivado da progesterona, à semelhança dos outros métodos. É um método que, dependendo da dosagem, pode ter uma duração de 3 a 5 anos e também é eficaz se vômitos ou diarreia. Tem uma eficácia de 99,8%, ou seja, é bastante eficaz, mas, novamente, não evita as infecções sexualmente transmissíveis. E implica também, todos os métodos implicam uma ida ao médico, mas este implica a colocação, à semelhança do implante, pelo médico. Ou seja, preferencialmente na altura da menstruação, porque ele é introduzido pelo colo do útero e fica dentro do útero. Como podem ver aqui, o tamanho dele é muito pequenino, fica lá, não é sentido e continua a ser eficaz se houver alguma mobilização do sistema e também, novamente, pode ser removido em qualquer altura. Depois temos o DIU, que é o dispositivo, é muito parecido, como podem ver a nível de imagem, ele visualmente é muito parecido com o anterior, mas este não tem hormonas, este tem cobre. Ele atua no útero principalmente por uma reação inflamatória, ou seja, que vai condicionar o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, altera também a viagem do óvulo até ao útero, condiciona também a própria capacitação do espermatozoide, ou seja, o espermatozoide tem dificuldade em penetrar no óvulo, ou seja, ele vai atuar aqui em vários pontos, mas não é um método hormonal e é bastante eficaz, tem uma duração de 10 anos, mas, novamente, não evita as infecções sexualmente transmissíveis e tem outras contraindicações, nomeadamente o aumento do fluxo menstrual, e habitualmente é usado em mulheres um bocadinho mais velhas. Depois temos então os métodos definitivos, nomeadamente a esterilização masculina e a esterilização feminina. Esterilização masculina ou a vasectomia, nome comum, é um método contraceptivo permanente que implica um procedimento cirúrgico simples e que o médico corta ou sela ou laqueia os canais deferentes que se encontram nos testículos e que levam os espermatozoides. A esterilização feminina também implica uma intervenção cirúrgica que consiste na oclusão das trompas e é realizada também por corte, selagem ou bloqueio. Ou seja, estes métodos são, à partida, irreversíveis, tá bem? São métodos definitivos que estarão previstos para uma fase mais à frente na vida sexual e, novamente, não evitam infecções sexualmente transmissíveis. Se todos estes métodos falham, temos então a contracepção de emergência, que é um método que principalmente impede a ovulação. Nós, neste momento, como podem ver, aqui temos um que pode ser tomado até 72 horas depois do ato sexual e é de venda livre. E o segundo é sujeito a prescrição médica porque pode ser até 5 dias após a relação sexual. Isto não é considerado um método contraceptivo, está bem? A eficácia é máxima nas primeiras 24 horas após a relação, sendo que, ainda assim, depois de tomar esta pílula, é importante realizar um teste de gravidez, pois, caso já tenha ocorrido a ovulação, este método não é eficaz e nós muitas das vezes não sabemos, porque não temos a noção se a ovulação já se deu ou não. Muito importante,
não evita infecções sexualmente transmissíveis. E agora gostaria de partilhar com vocês então My friends and family call me Abby. That's a lovely name. Thank you. How did you get here? I walked in. I need to hire a lawyer. I'd like to sue my high school. And what would you like to sue your high school for? They teach abstinence only. It's their fault, at least partly, that I got caught so unprepared. Unprepared. How old are you? I'm 15. And by unprepared, I'm assuming you mean you had unprotected sex. Yes. Were you pregnant? I ask only because if you do plan to take care of it, you should know abortion is only legal in this country until our current Supreme Court reaches its third trimester. I didn't get pregnant, Mr. Shaw. See? Well, in a lawsuit, one must show damages, Abby. You have damages? I'm HIV positive. Ou seja, eu tenho vindo a falar em todos os métodos e não previne infecções sexualmente transmissíveis, não previne infecções sexualmente transmissíveis. Nós aqui, a contracepção, como eu disse ao início, pretende-se que a gravidez seja algo planeado, algo que seja premeditado, ver se há uma altura ótima para isso acontecer ou não. Mas não podemos esquecer nunca das infecções sexualmente transmissíveis e nos tempos que correm é uma coisa que nós temos de ter bastante presente e, como eu fui dizendo, os únicos métodos que previnem as infecções sexualmente transmissíveis é o preservativo. E depois, acerca das infecções, amanhã vamos ter também um webinar onde vos irão falar acerca disso. Então, muito, muito importante, como eu disse, o único método que protege é o preservativo. Eu fui falando, mas importa dizer também que alguns métodos são gratuitos no centro de saúde. Estes métodos podem ser levantados pelo jovem, não é necessário a presença dos pais, contudo, implicam uma avaliação pelo médico, pela equipa de enfermagem, são as consultas chamadas de planeamento familiar, onde se vai adequar o método, nomeadamente tendo em conta as patologias de cada pessoa, o que é que cada pessoa pretende, se existe algo com que se dê melhor ou pior, ou seja, o método é algo que não é chegar e pedir, não, é sujeito a uma avaliação cuidada. E, acima de tudo, é importante ter em conta uma sexualidade responsável. Espero ter ajudado na vossa decisão e quero que saibam que estamos cá para qualquer dúvida que tenham e estou aberta a perguntas. Muito obrigada pela vossa atenção. Okay. É verdade. Muito claro e elucidativo. Pronto, muito obrigada. Ai, não posso crer. Sim. E nós já disponibilizámos o vídeo, ou seja, não passou enquanto passou aqui, mas eles já Ok, mas conseguem ver. Ok. Pronto. Que